21º domingo do tempo comum, 25 de agosto de 2024. Comecemos o nosso podcast de hoje com o refrão do Salmo da missa de hoje, que diz assim: Provai e vede quão suave é o Senhor. Este é o Salmo 33. E o super abraço de aniversário vai para o Carlos Roberto Ferreira Júnior, de Itumbiara, Goiás. Deus te abençoe e boas comemorações por aí. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho de hoje apresenta a parte final do Sermão do Pão da Vida. É a discussão dos discípulos entre si e com Jesus, do diálogo de Jesus com Simão Pedro. O objetivo é mostrar as exigências da fé e a necessidade de um compromisso sério com Jesus e a sua proposta. Até agora, tudo aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. Agora, a localização desta parte final não está muito clara. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Amém. João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje descreve a reação negativa dos discípulos diante da revelação de Jesus sobre o pão da vida. Os judeus e os discípulos mostram a sua descrença. Eles não renascem do Espírito Santo, portanto, não podem acreditar na revelação de Jesus. É por isso que o discurso de Cristo lhes parece duro, absurdo, inaceitável. Diante do escândalo dos discípulos que não acreditam, Jesus fala imediatamente do acontecimento final da sua existência terrena, que poderia ser a causa de um escândalo ainda maior. É Jesus, com a sua natureza humana, que volta para o céu. O escândalo da ascensão está justamente nisso, no fato de um homem
ascender a Deus, onde atua como advogado em nosso favor. 1 João capítulo 2. A razão pela qual os discípulos permanecem incrédulos é que não se deixam vivificar pelo Espírito Santo e por isso são dominados pela carne. São escravos da natureza e do instinto humano, que não podem aceitar o sublime mistério da revelação do Filho de Deus. No que diz respeito à revelação do Filho de Deus, a carne, ou seja, todas as capacidades do homem, não servem para nada, porque só o Espírito dá a vida de Deus. A natureza humana é de fato incapaz de transcender os seus limites para acolher as palavras de Jesus. Ele é o Espírito, ele é a vida. E por isso a necessidade da fé para receber a revelação de Cristo e do seu corpo e sangue na Eucaristia. Somente o Espírito Santo pode elevar o homem ao nível divino das palavras de Cristo. Precisamente por esta razão, nos escritos de João, o Espírito Santo é apresentado como o Espírito da verdade. João 14, 15. E assim a pessoa divina, segundo a revelação de Jesus, na medida em que deve abrir o coração para receber o Verbo encarnado. Jesus termina sua conversa, o seu diálogo, observando com tristeza que alguns dos seus discípulos simplesmente não acreditam. Ele dá a explicação definitiva para a incredulidade dos discípulos, como havia feito em relação aos judeus, aos chefes dos judeus, no versículo 44. A adesão à pessoa de Jesus é um dom de Deus, que o homem pode aceitar ou rejeitar. No versículo 66 é descrita a conclusão da crise espiritual dos discípulos incrédulos. Eles abandonam Jesus e não o seguem mais. Diante da dispersão massiva de muitos discípulos, Jesus também põe à prova os 12 apóstolos com a pergunta: vocês também querem ir embora? Jesus convida os apóstolos a renovarem a sua escolha, ou aceitar a sua revelação, mesmo desconcertante, absurda, ou abandoná-lo e ir embora. A resposta à pergunta provocadora de Jesus vem de Simão Pedro, que em nome dos 12 professa sua fé na messianidade divina de Jesus. Ele reconhece em Jesus o Senhor que tem as palavras de vida eterna, o que para outros é um discurso áspero, absurdo, inaceitável. Para Pedro são palavras de vida e vida eterna. A mesma coisa é escandalosa para o homem carnal e fonte de vida eterna para aquele que crê. Hoje a igreja celebra São Luís IX, penitente e humilde. Nós celebramos então neste dia a vida do santo que foi rei da França, Luís IX. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1214. Teve a graça de ter uma mãe muito religiosa, tanto assim que o aconselhava depois do batismo, dizendo assim: filho, agora és um templo do Espírito Santo. Conserva sempre teu coração puro e jamais o manches com um pecado grave. A rainha mãe, Branca de Castela, era o seu nome, providenciou ótimos professores e instrutores para uma formação digna do filho. E dessa forma, quando o pai de Luís morreu, quando ele tinha apenas 12 anos, o jovem pôde ser coroado e, com 21 anos, começou a reger toda a nação, sem esquecer sua realidade de pai e esposo. São Luís era penitente, humilde, homem de oração e caridade. Participava com tanta perseverança da Santa Missa diária que, ao ser provocado por nobres, respondia: se eu dedicasse tempo dobrado para os jogos ou para a caça, ninguém me repreenderia. São Luís buscava intensamente viver a justiça do reino de Deus, enquanto rei e cristão. Por isso praticava o que aconselhava: não tiremos o bem dos outros, nem sequer para dar a Deus. Cheio de amor a Cristo, à Igreja e ao Papa,
São Luís organizou também cruzadas a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez ficou preso durante 5 anos e depois de solto empenhou-se numa outra cruzada que o vitimou com uma peste mortífera, o tifo. Ao receber os santos sacramentos, este grande santo entrou no céu, no dia 25 de agosto de 1270. Ele foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII. Oremos. Ó Deus, Senhor do céu e da terra, Rei do nosso coração, iluminai a nossa mente, a nossa vida, para que em tudo possamos fazer a vossa vontade, a exemplo de São Luís. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã.